Então, o primeiro desconto que a gente vai trabalhar é o desconto de faltas. E antes da gente entrar no cálculo propriamente dito, a gente vai trabalhar na seguinte perspectiva: o que são as faltas? Faltas nada mais é do que a ausência do empregado ao trabalho. Essa ausência do empregado pode ocorrer de maneira justificada ou de maneira injustificada. Quando o empregado falta e essa falta está amparada por um elenco de possibilidades previstas lá no artigo 473 da CLT, como, por exemplo, morte do cônjuge, morte dos avós, morte de filhos, como um outro exemplo, prestar vestibular, doar sangue pelo menos 2 vezes ao ano, isso, claro que se o sindicato prevê uma possibilidade diferente para a doação de sangue, vai prevalecer aquilo que está no instrumento coletivo. Mas pela CLT, o empregado tem o direito de faltar 2 vezes ao ano, ou a cada 6 meses, para fazer a doação de sangue. E entre outras possibilidades elencadas lá no artigo 473 da CLT. Quando essa falta, então, é justificada, quando essa falta está fundamentada lá no artigo 473 da CLT, o empregador não poderá descontar no salário do empregado. Porém, quando o empregado não está amparado por esse elenco de possibilidades lá no artigo 473 da CLT, o empregador poderá descontar. E é em cima das faltas injustificadas que a gente vai trabalhar. Eu vou ensinar vocês a fazer o desconto de faltas. Eu quero chamar a atenção também para a seguinte situação. O empregador pode optar, mesmo se a falta não for justificada, o empregador poderá optar por não descontar. A gente chama isso de perdão tácito. O que precisa ficar claro é, se o empregador não descontar essas faltas, ele não poderá também descontar o descanso semanal remunerado sobre elas e não poderá computar essas faltas para o levantamento da quantidade de dias de férias que o empregado vai ter direito em relação a determinado período aquisitivo. Então, vamos ao cálculo das faltas. Bom, cada falta que o empregado tem corresponde a um dia de trabalho. Se ele tem uma falta, isso significa que ele faltou um dia de trabalho. E a gente viu lá no inicinho da matéria que quando a gente quer saber quanto vale cada dia do empregado, a gente divide por 30. E sempre por 30 porque a gente está adotando aí a corrente de empresas que adotam o mês comercial. Então, o mês comercial tem 30 dias. E aí a gente vai pegar o salário base do empregado e dividir por 30, depois multiplicar pelo número de faltas que ele teve em determinado mês. Há um fenômeno interessante quando o empregado recebe periculosidade e insalubridade. Por quê? Tanto a periculosidade quanto a insalubridade, o desconto dela está previsto, aliás, o pagamento dela é em função à exposição do empregado. Se o empregado não foi trabalhar naquele determinado dia, isso significa que ele não esteve exposto. Se ele não esteve exposto, significa que ele não tem que receber nem periculosidade, nem insalubridade por esse dia que ele não foi trabalhar. Então, como que eu vou fazer esse desconto? Eu tenho aí duas possibilidades. Uma delas é, eu pego o valor da periculosidade, divido por 30 e multiplico pela quantidade de dias faltosos e lanço em um evento específico. A minha outra possibilidade, que é a mais usual, eu somo o valor do salário base mais o valor da periculosidade ou da insalubridade, divido por 30 e multiplico pelo número de dias faltosos. Então, vamos lá na apostila, na página 142, nós temos 2 exercícios propostos. Então, vamos à correção desse exercício. Bom, o exercício 1,
ele nos informa o seguinte: um empregado tem um salário mensal de R$ 1.000, faltou injustificadamente, ou seja, sem amparo, nas possibilidades do artigo 473 da CLT, por 2 vezes no mês. Qual o valor do desconto dessas faltas? Então, a gente vai trabalhar aí, né, com a seguinte perspectiva: desconto de faltas igual a 1.000 dividido por 30 vezes 2 faltas. Então, vamos à calculadora para a gente ver qual que vai ser o valor a ser descontado desse empregado. Então, 1.000 dividido por 30 vezes 2 faltas. Nós vamos descontar desse empregado R$ 66,67. Então, R$ 66,67, tá? Agora vamos para o exercício número 2. Bom, pessoal, já o exercício 2, ele vai, né, destacar o seguinte: o mesmo empregado recebe também periculosidade. A gente sabe que a periculosidade é 30% do salário base. Então, nesse caso, qual que seria o desconto das faltas? Primeira coisa, a gente vai achar o valor da periculosidade. R$ 1.000 vezes 30%, que é igual a R$ 300, né? E aí, o que acontece aqui? Minha base de cálculo passa a ser R$ 1.300, que eu vou dividir por 30, que é, né, o número, um mês comercial, e vou multiplicar por 2, que é a quantidade de faltas que ele teve no mês. Então, vamos à calculadora para a gente ver o valor. 1.300 dividido por 30 e vezes 2 faltas. Então, qual vai ser o meu valor de desconto? R$ 86,67. Então, vamos lá. R$ 86,67 é o valor que eu vou descontar desse empregado que recebe salário base mais periculosidade.